Fala aí, galerinha, beleza? Bom demais. Felipe Oliver aqui para mais uma aula de teclado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tríades e tétrades. A gente vai falar também um pouquinho sobre inversão de acordes e a gente vai ver também um pouquinho sobre as diferenças, tá bom? Das sétimas, tipos de sétimas, tá bom? E como que a gente aplica a sonoridade das sétimas dentro de uma determinada canção, tá bom? Então puxa a vinheta aí e a gente já começa. Vamos lá, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para você ficar por dentro, tá? Ativa o sino aí das notificações, se puder dar um like no vídeo e vai ajudar bastante também. A gente vai começar falando aí sobre as tríades e as tétrades, tá bom? Como o nome já sugere, tríade é o acorde que é formado por 3 notas, enquanto que tétrade são 4 notas, né? Então a gente vai começar aqui usando o exemplo dos acordes do campo harmônico, tá bom? Seria o Dó. Então aqui a gente tem a tríade primária, que é a que forma o principal acorde. A partir dele, todos os outros serão formados também, né? Então aqui a gente tem uma tríade menor também. Aqui no quarto grau a gente tem uma tríade maior, quinto grau, tríade maior, sexto grau, tríade menor, e no sétimo grau, tríade com quinta diminuta, tá bom? Vale observar que é o único grau do campo harmônico que tem uma quinta alterada, ok? Já que a gente está falando de tríade, eu queria aproveitar então e relembrar alguns conceitos que a gente já viu em algumas aulas aí, né? Principalmente os alunos que estão matriculados no programa de aulas de Verbo Studio. A gente já estudou a função de cada intervalo dentro da tríade, né? Então a gente viu que a tônica, a função dela é informar qual que é o acorde, obviamente. A função da terça é informar se o acorde é maior ou menor. Então, o intervalo de terça tem distância de 2 tons inteiros. Se tiver um tom e meio, significa que é uma terça menor. Então, a terça maior, o acorde é maior. Terça menor, o acorde é menor. Essa regrinha vai valer para todos os demais acordes, tá bom? Então é isso. A função da tônica é informar qual é o acorde, de quem que a gente está falando. A terça informa se o acorde é maior ou menor. A quinta informa se o acorde é alterado, tá bom? Então vamos lá. Essas seriam as tríades do campo harmônico maior de Dó. Ok, fiz aqui de uma forma muito simplificada para não restar dúvidas, tá bom? Isso vai valer para todos os demais campos harmônicos, ok? Então, continuando aí, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as tétrades, tá? O que é a tétrade? São acordes que são formados por 4 notas, né? Então, basicamente, é a tríade mais um acorde. Então, se a tríade ela é formada por tônica, terça e quinta, que são os 3 intervalos principais do acorde, a tétrade ela vai ser a sétima acrescentada, né? Então, uma tríade, tônica, terça e quinta, mais uma sétima acrescentada. Professor, qual que é a função da sétima? A função da sétima é identificar qual a sensibilidade do acorde, qual a função que esse acorde tem dentro de uma determinada cadência, dentro de uma determinada música, por assim dizer. Então, para recapitular, você já viu a função da tônica, que é informar o acorde, da terça, que quer dizer se o acorde é maior ou menor, quinta, quer dizer qual o tipo de alteração do acorde, se ele é alterado ou não, e a sétima informa a sensibilidade e a função do acorde. A sétima é um intervalo sensível, tá bom? Então vamos lá. O campo harmônico de Dó maior aqui, partindo do princípio das tétrades, seria basicamente a tríade maior mais a sétima, a tríade menor mais a sétima, a tríade menor do terceiro grau mais a sétima, e assim a gente segue. Então seria basicamente isso daí, os acordes tétrades, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos das sétimas. Já que a gente está falando de acorde tétrade, então eu já vou emendar aqui o gancho aqui para falar dos tipos de sétimas, ok?
você observa que algumas sétimas aqui vão ter padrões diferentes com relação ao acorde, né? Com relação à tríade. Então, para ficar algo mais esclarecido, tá bom? Eu vou te ajudar nisso. O primeiro grau aqui, que é, no caso, o acorde maior, ele vai receber uma sétima maior também. Então, no caso aqui do campo harmônico de Dó, vai ser um Dó com sétima maior. Na cifra vai aparecer um C7+. A cifra ela abrevia, né, para a gente não ter que escrever por extenso, né, tipo Dó maior com sétima maior, né, porque no caso é uma tríade que é maior, o acorde é maior, porque a terça já informou isso, e a sétima agora vai estar dizendo a função do acorde, que é uma função de sétima maior. A sétima maior tem uma sonoridade de repouso, função de repouso, ok? Então, a estrutura do acorde tétrade do primeiro grau é essa, é tríade maior com sétima maior, ok? Quando a gente passa aqui para o segundo grau, no caso o Ré, a gente percebe que a gente já tem uma sétima menor. Então, qual que é a diferença da sétima maior para a sétima menor? Para a gente não ter que caminhar desde a tônica até a sétima, medida em intervalos dentro da escala, eu vou te dar uma forma, um atalho, para você encontrar isso de uma forma mais objetiva no teclado, ok? Que vai ser a seguinte: a tônica é a mesma que a oitava, então se você conta de trás para frente, você não tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é só você contar 8, 7. Então aqui no caso do Dó maior, que é o primeiro grau, você tem a sua oitava, você tem a sua sétima maior, que é o Si. Quando a gente passa aqui para o segundo grau, você tem a sua oitava, você tem a sua sétima menor, que é o Dó. Então o que eu observo com isso? Observo que uma sétima maior, ela tem meio tom de distância com relação à oitava, ok? Enquanto que uma sétima menor teria um tom de distância com relação à sua oitava, ok? Trocando em miúdos aqui, então, a sétima maior, você volta aí meio tom. Você já está na sua sétima maior com relação à oitava, que é a mesma que a tônica. Então, uma sétima menor, você volta em um tom inteiro, a soma de dois semitons. Seguindo aqui, no segundo grau, a gente tem um acorde que é menor, porque ele tem terça menor, e ele tem uma sétima menor também. Então aqui, o segundo grau dentro do campo harmônico de Dó, você teria um Ré menor, porque é terça menor, com sétima menor também. Então, para a gente não ter que citar Ré menor com sétima menor, na cifra vai aparecer um DM7, que quer dizer Ré menor com sétima, ok? Isso vai valer também para o terceiro grau aqui, que é um acorde de estrutura menor, tríade menor, com uma sétima menor também. Quando chega aqui no quarto grau, o acorde vai ter a mesma estrutura que o primeiro grau, que é tríade maior com sétima maior, sétima sensível, né? Ok? Quando a gente chega aqui no quinto grau, a gente vai ter uma exclusividade aqui, porque ele é o único acorde que é maior, ou seja, uma tríade maior, né? A terça dele é maior, e a sétima é menor. Então aqui no caso do Dó, o quinto grau aí seria um Sol maior com sétima menor. Isso é algo atípico aqui dentro do campo harmônico maior, tá? É por isso que essa estrutura de acordes nasce a partir do quinto grau, é chamado de dominante, por causa dessa estrutura que ele possui, tá bom? Quando a gente chega aqui no sexto grau, a gente retoma aqui a estrutura de um acorde menor, né? Semelhantemente, o segundo e o terceiro grau, o sexto tem exatamente a mesma estrutura. Tríade menor com sétima menor, ok? Então, chegando aqui no sétimo grau, a gente também tem um acorde muito característico, né? Que é a tríade menor que a gente já viu, com a quinta diminuta, e o acréscimo aqui da sua sétima, tá bom? Então, essa aqui é a diferença aí dos acordes com sétima menor e sétima maior. Geralmente, um acorde de sétima menor tem uma função de passagem, enquanto que um acorde de sétima maior tem uma função de repouso, tá bom? Então, agora a gente entra aí para falar da questão da inversão de acordes. As estruturas dos acordes podem mudar com relação aos seus intervalos estruturais, né? Os intervalos estruturais são o que a gente já tem presente dentro do acorde como base, tá? Então, se a gente começa a mexer na ordem que essa estrutura está organizada, a gente começa a ter inversões de acordes. Por exemplo, aqui, vamos começar por tríade para poder facilitar, tá bom?
Então a gente tem aqui, dentro do acorde de Dó, a nota Dó, Mi e Sol. Então, sempre que eu tiver essas notas presentes, né, independente da sua ordem, eu tenho o acorde de Dó, porém com inversões diferentes. Por exemplo, se eu tirar a tônica daqui e jogar ela aqui para frente. Então a gente tem uma primeira inversão do acorde de Dó. Se eu pegar essa terça aqui, que a gente montou o acorde a partir da terça, eu vou ter que jogar ela aqui para frente, para ela continuar presente no acorde, porém eu vou ter uma segunda formação desse acorde, tá bom? Então são basicamente dois tipos de inversões, né? Além da formação original. Então a formação original, fundamental, seria tônica, terça e quinta. A primeira inversão do acorde seria terça, quinta e tônica. A segunda inversão do acorde seria quinta, tônica e terça, ok? E essa regra vai valer para todo e qualquer acorde, tá bom? Todos os acordes você pode fazer as inversões formando ele a partir da terça, ou a partir da quinta, né? Ou a partir da própria tônica. Mas aí você me pergunta, professor, eu estou fazendo as inversões aqui com baixo na tônica. Eu estou invertendo o acorde? Você está invertendo o acorde de uma maneira específica. Só que aqui tem um detalhe. Teoricamente, você percebe que a formação do acorde está mudando, né, a partir da terça e da quinta. Porém, a sonoridade da inversão do acorde, sendo aplicado dentro de uma música, ela vai trazer essa ideia da inversão de acordes para o baixo. Então, aqui que acontece toda a mágica, tá bom? Então, qual que seria a ideia? Ao invés de eu inverter o acorde de uma forma ascendente, eu vou inverter ele de uma forma descendente, né? Eu vou voltar aqui para a região do baixo. Então aqui começa a acontecer a verdadeira mágica da inversão dos acordes, né? Então vamos supor, eu tenho a tríade de Dó aqui, aqui eu tenho a tônica, né? Então qual que seria a nota que dá origem à primeira inversão? A nota seria o Mi. Então qual que seria a ideia? Ao invés de eu fazer isso aqui, eu coloco isso no baixo. Então aqui que acontece a mágica, né? A sonoridade vai mudar e vai ficar de uma forma muito específica aqui. As funções para você usar isso são inúmeras, tá bom? As formas de você aplicar são inúmeras as formas. Mas é importante você saber como você está utilizando as inversões no baixo, ok? Então aqui você tem um Dó com Mi. Na cifra isso vai aparecer uma letra C barra E. Okay? Você já vai saber que é o Mi que foi para o baixo. Então é o baixo na terça, né? Então aqui você vai ter um Dó com baixo na terça. Ou um Dó com Mi. Ok? É só essa inversão que existe? Não. Tem a inversão que surge da quinta aqui também. Né? Só que se você manter sempre o baixo aqui, ó, isso não necessariamente vai dar uma diferença. Teoricamente são inversões, mas sonoramente isso não vai ser característico, tá? E não vai cumprir a função de inverter de fato o acorde. Então qual seria a próxima inversão aqui? Seria com baixo na quinta. Ok? Então aqui você tem uma tríade de Dó com baixo na quinta. Então vamos lá. A fundamental, a estrutura fundamental do acorde. A primeira inversão seria com baixo na terça. A segunda inversão com baixo na quinta. Ok? E isso aqui que vai valer para todos os acordes. Aí agora, já que a gente falou isso dentro da tríade, a gente também pode falar um pouco disso utilizando tétrade, tá bom? Qual que é a ideia da tétrade? Tétrade é você usar uma sétima. Professor, posso usar essa sétima no baixo? Depende. Aqui você precisa ter um cuidado a mais na hora de usar essa sétima. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, vai ser uma sétima menor, que vai para o baixo e vai cumprir uma função muito específica. Por exemplo, o Dó aqui, a sétima dele é maior, ok? Sonoramente não vai cumprir sua função e vai embolar um pouco. O acorde ele embola. Agora, se você usa a sétima menor, já não embola. E essa que seria a sonoridade do acorde. Então, vamos lá. Cumpre exatamente a ideia do Dó com sétima.
O Dó com sétima menor aqui, qual que é a função dele? É preparar para um acorde de quarto grau, né? O quarto acorde depois dele. Pode preparar para outros? Pode. Ele pode ser um acorde, o acorde dominante pode ser passagem para outros acordes? Pode também, tá? Mas assim, popularmente falando, o que é mais usado é isso aqui, tá bom? É um acorde dominante preparando para o quarto grau. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar essa sétima no baixo, que vai dar uma sonoridade totalmente específica. Se eu quiser trabalhar a inversão de acordes. Então, se eu estiver invertendo acordes, ao invés de eu fazer Dó, Dó com sétima, e depois o Fá, né? O que pode ser feito aqui? Se eu quiser fazer inversão de acordes. Dó, ponho a sétima aqui no baixo. E quando eu for para o Fá, note que ele tem o Lá como terça. Ok? Tônica, terça e quinta. Eu tenho um Lá como terça. Então, ó. Então, essa terça eu posso continuar caindo ela aqui. Ok? Já que eu estou aqui no Si bemol. Já que eu estou no... Não liga não, tá? Já que eu estou no Si bemol, ó. Percebe a ideia? Então, olha só. Quando eu vou aqui pro Fá menor, se eu quiser fazer um Fá menor, eu também posso continuar caindo esse baixo, invertendo a situação. Ó. Porém, aqui eu vou ter um baixo na terça menor do acorde. Lembra que eu havia informado que essa questão de usar o baixo na terça ou na quinta, isso pode ser usado em qualquer acorde. No caso que você vai ver isso dentro do Fá menor. Ok? Então, como que ficaria essa sequência? Dó com baixo em Si, bemol, Fá com Lá e Fá menor aqui com baixo na terça. Aí lembra da inversão que surge a partir da quinta? Eu posso fazer depois o Dó aqui caindo, ó, no Sol. Quinta. Então eu estou fazendo uma inversão do acorde. Vou voltar aqui a sequência para você entender. Dó, baixo aqui na sétima dele, Fá com baixo na terça, Fá menor com baixo na terça, Dó com baixo na quinta e por aí vai. Aqui eu poderia dar continuidade nas cadências, né? Essa aula é só para te dar uma luz, mais ou menos, de como que você usa as inversões de acordes. Para mais exemplos como esse, segue a gente no Instagram, segue a gente aí nesse canal. De vez em quando eu vou estar postando alguma coisa aqui para vocês, tá bom? E chama aí também no WhatsApp, o link vai estar embaixo na descrição. Pode chamar no WhatsApp também se você quiser combinar aí uma aula online ou até mesmo uma aula presencial. Ainda tem vagas se você quiser se matricular em nosso programa de aulas. Tá bom? Mandar um abraço aí também para o pastor Thiago Toshi, que essa aula foi uma homenagem a ele, né? Que é um aluno nosso de teclado. Um abraço aí para o pastor Thiago, para toda a sua família, tá bom? Então é isso, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Fui!